Boa noite, meus queridos. Chegamos para o nosso encontro semanal de redação. E você sabe que no nosso encontro de redação, a gente une o útil ao agradável. Porque aqui é a primeira série, né? A gente não vai começar a redação na primeira série já fazendo você escrever. Você primeiro tem que saber conhecer. Conheça os textos, conheça as modalidades textuais, tenha domínio de leitura, domínio de conhecimento de gênero, finalidade. Aí sim, você vai estar preparado para escrever não somente para o Enem, porque aqui você habilita a se escrever para a vida, tá bom? Então, hoje, a nossa aula, o nosso trabalho é sobre o gênero podcast. Vamos falar de fatos e argumentos em podcasts e em vlogs, que agora a gente chama, sabe de quê? A gente chama de videocast. Olha a novidade, né? Os podcasts viraram videocast. Então, vamos à aula, que nós temos muitas surpresas aqui para hoje, nos aguardando, tá bom? Tentando passar aqui, pegar a nossa canetinha, senão não passa. E hoje vamos falar sobre fatos e argumentos em podcasts e em vlogs de opinião. Nossa aula sempre marcada com aula expositiva, muita leitura, muito texto. Eu começo mostrando para vocês a evolução dos como é que a gente chama? Dos instrumentos, não, desses elementos que foram ao longo do tempo se apropriando, se desenvolvendo para chegar à tecnologia que nós temos hoje. Se você conhece bem a história da tecnologia, você viu que um dos primeiros, né, elementos que foram utilizados aí dentro da tecnologia foram os pentes, né? Isso aqui era chamado, eita, que hoje a caneta está meio que, vamos chamá-la de... a caneta não quer obedecer hoje. Então, primeiro foram os pentes de memórias que foram substituídos por disquetes, que viraram CDs, que viraram pendrives e que hoje estão todos resumidos na nuvem. Veja só a evolução dos utilitários, né? De dispositivos que foram criados para mídia tecnológica, que agora está tudo armazenado em nuvem. Ou seja, um tremendo reviravolta que houve na tecnologia, e nós, como os usuários da tecnologia, temos que nos acostumar com isso. Então, isso é para dizer a vocês que hoje os dois gêneros que nós vamos trabalhar, tanto o podcast como o vlog, ou vamos chamá-lo de videocast, como vocês melhor achar, não é isso? São textos do gênero digital que também acompanharam, que também passaram por essa mudança. Então, vem para a aula, que tem muita coisa para a gente ver. Começando aqui, lembrando que o gênero digital são textos multimediáticos. E por que são chamados textos multimediáticos? Porque eles circulam em várias mídias. A sociedade digital usa a tecnologia para trabalhar, a gente usa a tecnologia para estudar, a gente usa a tecnologia até para se relacionar. Para que existem as redes sociais, para que existem os aplicativos, né, meninos? Vocês usam aí em São Pedro do Piauí? Boa noite, São Pedro do Piauí, que está participando da nossa aula, não é isso? Vocês usam aplicativos para namoro? Gabriela, você já usou aplicativo para namoro? Usa aquelas expressões, vou fazer um date. O que é o date? É o encontro. Se der match, o que é o match? Se rolar química, né? Se der match, a gente fica. Não é assim hoje? Então, hoje a gente usa a tecnologia para quase tudo. Eu utilizo bastante no trabalho. Eu utilizo bastante tecnologia na minha vida doméstica e também uso bastante na minha vida pessoal, principalmente na comunicação com a família,
com os alunos pelos quais eu sou apaixonada, são os meus filhos adotivos, né? Então, a gente usa bastante. Foram assim que surgiram os textos digitais. Eles surgiram da necessidade do homem de se comunicar em maior velocidade. Se você comparar a comunicação com os tempos passados, o que é que você tem? Você tem, por exemplo, a carta, que você passava 3 meses até receber uma resposta. Hoje, não. Hoje você manda uma mensagem pelos aplicativos de comunicação instantânea, WhatsApp, Telegram, e você recebe a resposta imediata. E se a pessoa não responder imediatamente, você já fica pensando, peguei um vácuo. Fiquei no vácuo, o que é que ele está fazendo? Por que é que visualizou? Por que é que não respondeu? Não é assim? Então, hoje é de imediato essa comunicação. E tudo que faz é a necessidade humana. O homem precisa, o homem resolve as suas necessidades. Então, como exemplo de textos multimediáticos, a gente pode falar das postagens, ou também chamado de posts, que são feitos através de texto, fotos, imagens. Nós temos as mensagens de texto mandadas via MSM, mensagem de áudio como o podcast, mensagem de vídeo como o vlog ou o videocast. Nós temos o GIF. O GIF é interessante porque ele é ao mesmo tempo um gênero textual e um arquivo, né? E um tipo de arquivo de formato de vídeo, de gráfico, né? Que é o gráfico Interchange Format. Nós temos também memes, emoticons, emojis, figurinhas ou stickers, ou seja, são vários os gêneros que pertencem ao mundo digital. E a gente aqui na nossa aula já trabalhou com boa parte desses tipos de texto, tá bom? Vamos aqui. Ainda falando dos gêneros textuais ou gêneros digitais, eles ainda estão em desenvolvimento. Como eu disse a princípio da aula, o podcast ele surgiu ali por volta de 2004, não é isso? Quando surgiu o iPod. E hoje nós estamos já muito desenvolvido. Antes o podcast era ouvido apenas em um tipo de streaming e hoje ele é ouvido em várias plataformas, em vários tipos de streaming e pode ser feito por você aí de casa. Continuando a aula, o meio desses tipos de texto, por onde eu publico, o canal de comunicação que eu uso para publicar os textos digitais é o meio virtual. E isso aí surgiu nos anos 90, que se tornou pessoal, com a Microsoft, com os computadores, não é isso? E as postagens, ao longo dos anos, foram ficando mais populares, a tecnologia alcançou mais pessoas, tivemos mais desenvolvimento e hoje a gente tem textos digitais em que a gente pode escrever, ouvir, fazer imagens, fazer vídeos, misturar tudo e dá tudo bem e está tudo certo. Esse texto que você está vendo aqui como exemplo, a gente chama de GIF. E qual é a característica do GIF? É a repetição do movimento. É uma figura em movimento repetitivo, aquilo que você chama de looping, né? É um looping eterno. Eles ficam sempre no mesmo movimento. Continua. Aqui nós temos exemplos de acontecimentos, né, entre pessoas comuns e pessoas famosas que usaram a tecnologia no relacionamento. Só trouxe exemplo mesmo para configurar para vocês. Por exemplo, aqui nós temos esse casal que certa vez, né, deram entrevista a uma revista aí muito famosa, dizendo que o namorado foi bloqueado, né? Bloqueado. Meu namorado me mandou mensagem e dinheiro por Pix para pedir desculpas. Olha, depois disso a moda pegou, tá bom? Quando a pessoa bloqueia o companheiro, o amigo, o ex das redes sociais, do WhatsApp, o que ele faz? Ele manda um Pix de 1 centavo e junto pode mandar uma mensagem, né? Então, vai ter comunicação de qualquer forma. Então, o modelo pegou. E a gente diz o seguinte, em tempos de relacionamentos virtuais, o final da relação também pode chegar por meio virtual. Foi o que aconteceu aqui com esses famosos. Fernando termina com Maiara pelo WhatsApp e a dispensa. É melhor se afastar, entendeu? Então, se a tecnologia une,
Hoje, a tecnologia também separa. Muitos casais utilizam desse meio de comunicação para terminar relacionamentos. Ou seja, a tecnologia vem para o bem, mas também tudo que vem para o bem tem seu lado também negativo, não é? Quando você fala da função, para que servem os textos digitais? Olha, o texto digital, além da comunicação, eles não só auxiliam o ser humano na comunicação, como também ele constrói a cidadania, ele faz a identidade de uma cultura, ele preserva a história, serve para o divertimento, serve para a reflexão crítica, entre outros. Eu trouxe como exemplo aqui esse filme muito conhecido, né, que é o filme Lucy, em que essa mulher se transforma num verdadeiro computador. Eu costumo brincar com os meus alunos que no final do filme ela se transforma num pendrive, né? Ela consegue armazenar todo o conhecimento aí dentro dela. Continua. Função social do gênero digital. Vamos lá. Hoje nós temos o gênero digital na construção da cidadania como o título, né, que antes era o título no papel e agora nós temos o e-título. O mesmo você tem para habilitação, o mesmo você tem para outras formas de documentos através de eletrônico, através de documentação eletrônica. Até as notas fiscais hoje a gente recebe por meio eletrônico. Sempre que eu compro alguma coisa, a pessoa pergunta, você quer a nota ou quer que eu envie para o seu e-mail? Aí eu digo, manda para o e-mail, para economizar papel, para desmatar menos as árvores, né? Então, a tecnologia serve para isso. E quando nós vamos falar diretamente de podcast, que é simplesmente, vamos dizer, é o gênero da moda, é o gênero hoje mais escutado no Brasil. Nós temos pesquisas que revelam que o próprio piauiense, quase a metade do Piauí, né, dos jovens piauienses, já ouviram em algum momento um podcast. Mas e o que é o podcast? O que ele acrescenta na nossa vida? O que ele traz para a gente? Apenas entretenimento? O podcast é apenas para fazer humor? Não. A gente usa o podcast em várias situações da vida. Acompanhe aqui comigo, vejam só. Podcast, a gente chama de podcast todo tipo de mídia de áudio, anota isso daí, olha, é todo tipo de mídia de áudio que possa ser ouvida em dispositivos móveis e computadores. Ou seja, você pode ouvi-lo tanto no celular, como você pode ouvir num tablet, no seu iPad, ou você pode ouvi-lo diretamente no seu notebook, no seu computador, qualquer arquivo de áudio que você possa guardar, aliás, baixar, guardar e ouvi-lo a qualquer momento. Foi uma evolução que aconteceu no mundo tecnológico e no mundo dos textos digitais. Então, existem diversos tipos de podcast, certo? Cada vez mais, empresas e profissionais autônomos adotam esse canal para produzir conteúdo e obter seguidores. Eu vou frisar aqui em produzir conteúdos, porque nem sempre o podcast é usado para atrair seguidores. O que mais? Uma pesquisa feita pelo IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública, e divulgada na Maratona Piauí CBN de Podcast 2019, mostrou que 40% dos entrevistados já ouviram algum programa de áudio na internet. Queridos, o podcast, ele revolucionou os textos tecnológicos. Eu vou dizer dois benefícios que o podcast trouxe ou que os arquivos de áudio trouxeram para a cultura e para a vida, para a nossa própria vida profissional. Por exemplo, se vocês se lembram, na década de 90 até os anos 2000, o que priorizava na cultura era a pirataria de música. Você comprava CD pirata, depois você passou a comprar pendrive pirata, você comprava música, filmes, né? Quantos filmes você não pagava para assistir, você não pagava para o produtor, para a pessoa quem fez.
Então, isso é pirataria, isso é roubo, na verdade. Roubo da criatividade de outra pessoa. O que aconteceu? O Steve Jobs, dono da Apple, desenvolveu um aparelho chamado iPod, e esse aparelho ele conseguiu agregar, colocar playlist. Ou seja, ao invés das músicas ficarem limitadas a uma quantidade gravada no CD ou numa fita, como acontecia na pirataria, ele passou a ser vendido mais de 1.000 músicas, playlist com mais de 1.000 músicas, a um preço de $1, com R$5. Ou seja, mais barato do que o CD, você comprava toda uma playlist com as músicas que você mesmo escolhia. Então, passou a ser mais vantagem. O mundo percebeu que era a melhor forma de atrair a música para a gente e a moda simplesmente pegou. Então, esse aparelho criado foi chamado de iPod, certo? E em inglês você chama transmissão de broadcast. Toda transmissão é chamada de broadcast. Então, a fusão do nome iPod com o broadcast formou o podcast, desenvolvido pela primeira vez também na Apple, e foi um dos primeiros programas em que se baixou, né? Foi nesse iPod. Fazia-se, só que naquele tempo, quando surgiu em 2004, era ao vivo, igual programa de rádio. Então, foi o segundo benefício. O primeiro eu já falei, salvou o mundo da música da pirataria. Os artistas começaram a ter retorno por suas obras de arte. O segundo benefício, programa de rádio estava esquecido. Ninguém mais ouvia rádio. Estava todo mundo ligado na televisão, todo mundo na internet, esqueceram da rádio. O que fez o podcast? Revolucionou o programa de rádio. O primeiro podcast, ele era transmitido ao vivo através desses aparelhos do iPod. E as pessoas, olha, se conectando, gostando, e depois passou a ser transmitido também em forma de imagem. Hoje o podcast não é só arquivo de áudio, é também arquivo de vídeo, certo? E acabou migrando os programas de TVs hoje, os programas de rádio hoje, quase a maioria, são também transmitidos pela internet. Você tanto ouve o programa no rádio do seu carro, como quando você chega em casa, você liga a sua Smart TV e acompanha o programa ao vivo pela internet. Ou seja, uma revolução no mundo da rádio. E a rádio voltou a ter o poder que ele já teve na década de 50, que era simplesmente o principal meio de comunicação usado na década de 50, era o rádio. E hoje o rádio tem a mesma força, o mesmo poder que a televisão também tem, tá bom? Então foi o segundo benefício. Vejam só, o que eu trouxe para vocês aqui hoje foi a história da Gabriela Nascimento. A Gabriela Nascimento, ela é aluna do Canal Educação, ela é aluna nossa das salas online, do Pré-ENEM Seduc, ela é de Dom Inocêncio, do Piauí, e também hoje ela faz o ensino superior, estuda na Universidade Federal de São Raimundo Nonato. A Gabriela, em 2020, quando as escolas fecharam, quando a pandemia fechou as escolas e os alunos tiveram que ficar trancados em casa, o Pré-ENEM Seduc desenvolveu as salas online. E as salas online são grupos de WhatsApp em que nós reunimos os alunos que estavam fora da escola e ficamos orientando para o Enem. E a Gabriela foi quem teve a ideia, uma ideia maravilhosa, de criar o podcast da Gabi. E o nome do podcast é o Papo de Redação. Através desse trabalho que a Gabriela desenvolveu, juntamente com o Charlisson, não é isso? Juntamente com o Charlisson, que fez toda essa parte visual e gráfica, ela prestou serviço a mais de 2.000 estudantes, não só do Piauí, como de todo o Brasil. Ela gravava os podcasts, vejam só, vou pegar outra história aqui paralela. Nós tivemos a professora Patrícia Lima, de redação, nossa mentora,
nossa grande amiga, companheira do canal Educação, que nós a perdemos em junho do ano passado, em junho de 2021. A Gabriela era super fã e aluna da professora Patrícia Lima. E foi com a Patrícia Lima que ela aprendeu o método de texto da Patrícia Lima. E aí parecia assim, hoje eu comento muito com a Gabriela, parece que a gente sabia que algo iria acontecer. A Gabriela, em 2021, esteve aqui em Teresina, participou de aula junto com a Patrícia Lima, conseguiu autorização da Patrícia para gravar os podcasts falando sobre o método de texto Patrícia Lima. E depois que a Patrícia partiu, que o Covid infelizmente a levou, foi a Gabriela quem trouxe de volta esse projeto lindo desenvolvido pela Patrícia Lima e levou o projeto de texto Patrícia Lima a todos os nossos alunos das salas online. E acreditem, em 2020, nós tivemos mais de 130 alunos com nota acima de 900 na redação do Enem, e eu acredito que muito desse resultado foi graças à fortuita ideia da Gabriela Nascimento em compartilhar seus conhecimentos por esse podcast da Gabi, Papo de Redação. E é com ela que eu falo agora, diretamente de São Raimundo Nonato. Você está em São Raimundo Nonato, Gabriela? Boa noite, Gabi. Professora Patrícia Lima, que você chama de método de texto Patrícia Lima. Gabriela, qual é o seu sentimento hoje pela Patrícia, pelo trabalho da Patrícia e pelo trabalho que você realizou com seus colegas no momento tão delicado que foi a pandemia em 2020 e 2021? Podcast, então ele está na mídia. Quem quiser ouvir, é só acessar a matéria que ele está disponível lá. Eu ia falar exatamente isso, viu, Gabriela? Que o podcast foi tanto sucesso que o Piauí inteiro passou a conhecer.
da nossa imprensa. Foi divulgado amplamente, tanto pela imprensa local, como pela imprensa do Piauí inteiro. Quando eu falo local, é aqui de Teresina. Teresina divulgou, Piauí divulgou, e você se tornou até personalidade na sua cidade, uma referência na redação. Hoje, a Gabriela faz assistência de aulas, né, de redação para alunos em escola pública, escola particular. É uma pessoa que se entrega, que quer ver o resultado, ela planta e quer colher o resultado, porque foi assim que você aprendeu, não foi, Gabriela? Você aprendeu com as pessoas doando o que tinham para você e colhendo esse fruto maravilhoso que você rendeu. É isso mesmo, professora. É uma imensa gratidão, né, compartilhar o que eu sei sobre redação com outros estudantes e, sobretudo, ver o retorno positivo por parte deles, né? Quando sai ali o resultado do Enem, os alunos me mandando mensagem, agradecendo, e assim, às vezes eu fico emocionada e muito feliz, né, de saber que aquele tempo ali que eu dediquei ensinando redação para eles, teve aquele retorno positivo, né? Eles conseguiram aprender e tudo mais. E valeu a pena, né? Gabriela, hoje, se o aluno que está assistindo a gente agora quiser ouvir os podcasts da Gabi, qual é a plataforma? Onde é que eles vão encontrar? Então, professora, os meus podcasts, como se diz, eles foram disponibilizados lá no grupo de WhatsApp do Preenem Sedu, que eu não disponibilizava em nenhuma plataforma digital, porque eu era ali compartilhar conhecimento com os amigos ali, com os alunos, com os estudantes. Então, a ideia surgiu ali e deu certo, mas eu acabei não publicando em nenhuma plataforma. Foram os episódios que você gravou? Foram 5 episódios. Mas assim, como é que se diz, o que eu gravei sobre o método Projeto de Texto da professora Patrícia Lima, que está disponível lá na matéria do G1 do Piauí, que a pessoa que fez a matéria pediu o podcast e incluiu lá o áudio. Então pode usar no Google, podcast da Gabriela, Papo de Redação, lá no G1, que com certeza vai encontrar o podcast, vai poder ouvir. Mas eu acho que nós também temos, né, Paulo, esse podcast? Temos. Podemos rodar o áudio? Vai dar certo para rodar o áudio? Porque eu quero colocar aqui a próxima peça. Aqui não tem um texto, mas eu queria, já que eu coloquei as questões, eu queria ver se dava de soltar o áudio. Gabriela, vamos ouvir juntas a peça que você preparou para ajudar seus colegas na redação do Enem durante a pandemia. Vamos agora de Papo de Redação com Gabriela Nascimento, o podcast do sucesso. Olá, eu sou a Gabriela Nascimento e irei falar sobre a redação no Enem. A prova de redação do Enem exige a produção de um texto dissertativo argumentativo. Mas o que é o texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo é organizado na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. A redação atenderá às exigências de elaboração de um texto dissertativo argumentativo para o Enem, se combinar dois princípios de estruturação. Primeiro, apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprovar essa tese e uma conclusão que dê um fecho à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo. Segundo, utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados. Mas, o que são as estratégias argumentativas? As estratégias argumentativas são recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor, sendo elas exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Além de apresentar a tese sobre o tema apoiada em argumentos consistentes,
é necessário também apresentar uma proposta de intervenção. Essa proposta, ou seja, a solução para o problema, deve contemplar cada ponto abordado na argumentação. Assim, a proposta deve manter um vínculo direto com a tese desenvolvida no texto e manter coerência com os argumentos utilizados. Tenha em mente que, para bem elaborar um texto dissertativo argumentativo, é necessário saber o que é assunto, tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Assunto é sobre o que se escreve. Exemplos de assunto: trânsito, epidemia, obesidade, violência, lixo, entre outros. Já o tema trata-se de uma situação-problema. Tema trata-se de uma situação-problema, ou seja, o tema é uma problemática que ocorre na sociedade brasileira. Já a tese é a opinião do autor sobre o tema. Tese é a opinião do autor sobre o tema. Digamos que o assunto seja obesidade. O assunto obesidade gerou o tema obesidade infantil em questão no Brasil. A tese pode ser a seguinte: a obesidade infantil ocorre devido a muitos fatores, dentre eles a má alimentação e o sedentarismo. A tese é a seguinte, que a obesidade infantil ocorre devido a muitos fatores, dentre eles a má alimentação e o sedentarismo. Já os argumentos têm o intuito de defender, comprovar a tese. Os argumentos têm o intuito de defender, comprovar a tese. Assunto: obesidade. Tema: obesidade infantil em questão no Brasil. A tese é que a obesidade infantil ocorre devido à má alimentação e o sedentarismo. Então, eu tenho que defender, comprovar que a má alimentação e o sedentarismo são causadores da obesidade infantil na sociedade brasileira. Já a proposta de intervenção é uma possível solução para a situação-problema apresentada no tema. Proposta de intervenção é uma possível solução para a situação-problema apresentada no tema. Assunto: obesidade. Tema: obesidade infantil em questão no Brasil. Tese é que a obesidade infantil ocorre devido à má alimentação e o sedentarismo. Então, eu tenho que apresentar uma possível solução para prevenir e combater a má alimentação e o sedentarismo na sociedade brasileira. Em um outro momento, irei explicar como elaborar o parágrafo de introdução, os parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Espero ter contribuído para que você possa redigir um excelente texto dissertativo argumentativo. Sucesso! Com certeza você contribuiu muito com esse podcast, né, Gabriela? Sim, professora Ildalene. Gabriela. Esse daí foi o meu primeiro podcast, né, que era falando sobre a redação do Enem. O intuito era falar sobre qual era a tipologia textual que o Enem cobrava, no caso, um texto dissertativo argumentativo, e fazer ali uma apresentaçãozinha básica sobre essa tipologia textual, né? E aí eu publiquei, né, enviei esse podcast lá nos grupos do WhatsApp do Enem, e aí veio o resultado e foi um sucesso, né? Mas primeiro eu enviei para a senhora para poder a senhora aprovar. Primeiro eu enviei para a senhora para realmente estava bom, a senhora aprovar. Qual projeto seu que eu não aprovo, né, Gabi? Eu encontrei uma forma de nossos alunos entrar em contato com você e receber esse podcast gratuito. É através da sua rede social, Gabi. Diga aí o seu Instagram e eles vão conversar com você no direct e você disponibiliza essa maravilha de aula, uma microaula de redação para o Enem, para você que está se preparando para o Enem. Para você que está se preparando para o Enem. Gabriela Nascimento. Para você que está se preparando para o Enem. E também tem o Facebook. Para você que está se preparando para o Enem. Para você que está se preparando para o Enem. Eu aceitarei. Para você que está se preparando para o Enem. Para você que está se preparando para o Enem. Lá no Instagram, Gabriela Nascimento GB, que com certeza ela vai atender você na solicitação do podcast, porque
realmente é uma das formas mais fáceis de você compreender o processo de produção do texto da redação do Enem. E, Gabriela, eu queria agradecer a sua participação. Gabriela, eu quero parabenizar você eternamente por esse projeto e quero dizer que estou aguardando a continuação dele para publicar nos nossos grupos esse ano. De estar aqui falando um pouco, né, sobre o meu podcast e em relação aos podcasts de 2022, até a próxima semana, quero começar até a próxima semana a gravar os meus podcasts de 2022, né, era para ter começado já essa semana, mas essa semana era para ter começado já essa semana, mas a semana está sendo mas até a próxima semana. Muito talento não seria diferente, né, Gabriela? Gabriela, é um orgulho ser sua professora, é um orgulho ser sua amiga, é um orgulho ser sua mãe educacional. Obrigada, minha princesa. Você realmente merece todo esse sucesso. Amo você, você sabe disso. Eu também te amo. Amo você, você sabe disso. Beijo, eu também te amo. E amo coração, você sabe disso. Beijo, Quem conhece sabe. Amo coração, sabe disso. Beijo, amo coração. Isso é verdade, Gabriela. Você e 11 que vocês se conhecem, você tem foto ainda criança praticamente aqui no canal e eu sou testemunha disso e agradeço a sua participação. E agora, Gabi, vamos me ajudar a resolver essas duas questões com relação ao podcast que foi ouvido, né? Façamos ao vivo o podcast. Dá tempo de fazer os textos? 1 minuto? 1 minuto para resolver a questão. Vamos lá, Gabi. Primeiro, a finalidade desse podcast da Gabi é, para vocês que estão na escola, estudando, São Pedro, a finalidade é um texto instrutivo, é um texto educativo, ele é argumentativo ou ele é dissertativo? Cuidado com as pegadinhas, né? Gabriela, o seu podcast, qual é a finalidade dele? 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 É feita para ensinar alguém a fazer uma redação. E completando aqui, o tema do podcast da Gabi, Papo de Redação, é preparar o aluno cognitivamente para o Enem, ensinar métodos de redação para todos os estudantes, conscientizar o estudante sobre a importância da redação no Enem, ou é orientar estudantes sobre a produção de texto no Enem, Gabi? Podcast, gabaritou na redação e gabaritou na nossa aula. Um beijo, minha linda. Um beijo a todos os nossos alunos. Muito obrigada pela aula e até o nosso próximo encontro. Tchau, Gabi.